Bom dia, pessoal. Nós vamos falar para vocês sobre a deficiência do MHC de classe 2 e nós vamos apresentar o caso 21. Iremos tratar sobre o caso de Ellen Burns, que foi uma criança de 6 meses e ela teve uma forma leve da imunodeficiência combinada severa. Nós vamos tratar primeiro do caso e em seguida nós iremos falar um pouco como ocorre a deficiência do MHC de classe 2. Ellen Burns era uma criança saudável até os 6 meses de idade e aí ela apresentou uma pneumonia bilateral que foi seguida de sintomas como tosse intensa acompanhada de febre. E aí foi realizado culturas de sangue e de escarro e nessas culturas os resultados foram negativos. Contudo, também foi realizado um aspirado traqueal e aí observou-se um aumento de pneumócites carine. E aí esse parasita foi tratado com a droga antipneumócites pentamidina. Ellen Burns se recuperou completamente após a administração dessa droga. Contudo, percebe-se que o pneumócito carine é um agente oportunista, ou seja, em pessoas normais que estão com o sistema imunológico atuando normalmente, são fungos que não vão causar doenças no organismo. Porém, em pessoas com o sistema imunológico debilitado, vai causar o adoecimento desse organismo. E aí, suspeitou-se de que Ellen sofria da imunodeficiência combinada severa e foi colhidas amostras de sangue, especialmente as células mononucleares do sangue periférico que foram analisadas. E aí, nessa análise, elas foram estimuladas com fitohemaglutinina, PHA, para testar a função das células T pela incorporação da H-timidina no DNA. Contudo, obteve-se uma resposta normal. Os testes apresentaram que as células T incorporavam 150.050 contágios da H-timidina, que o valor normal seria apenas 75.000 contagens por minuto. Diante disso, observou-se também que Ellen foi realizada as imunizações quando ela tinha 2 meses de idade. E aí ela foi administrada oralmente a vacina do pólio e da DPT. Entretanto, após realizações de testes posteriores, observou-se que as células T de Ellen falharam na resposta contra o toxoide tetânico in vitro. Mesmo respondendo à incorporação da HT-timidina, como visto no slide anterior, em que ela incorporou 6.730 contágios por minuto, comparado a 783 contágios por minuto nas células não estimuladas. Daí, detectou-se de que Ellen, as células T dela, não respondiam ao estímulo antigênico específico. E aí foi mensurada as imunoglobulinas séricas e observou-se que elas estavam bastante reduzidas, tendo como resultado a IgG em 96 mg por decilitro, quando o valor normal é entre 600 e 1.400 mg por decilitro. A IgA dela estava em 6 mg por decilitro, quando o valor normal seria entre 60 e 380 mg por decilitro. E a IgM estava em 30 mg por decilitro, quando o valor normal é entre 40 e 345 mg por decilitro. A contagem de leucócitos de Ellen ela estava elevada em 20.000 células por microlitro, e sendo que a taxa normal é de 4.000 a 7.000 células por microlitro.
Desses leucócitos, 82% eram neutrófilos, 10% eram linfócitos e 6% eram monócitos, 2% eram eosinófilos. O número calculado de linfócitos por microlitro é baixo para a sua idade, porque o normal é de 3.000 células por microlitro. Entre os linfócitos, 7% eram de células B, como é determinado pelo anticorpo para a CD20, em que o normal é de 10 a 12%, e 57% reagiam com anticorpos para o marcador de células TCD3. Dessas células T, 34% eram positivas para CD8 e 20% eram positivas para o CD4. Assim, ela tinha 388 células por microlitro. Então, o número de células T, CD8, estavam dentro da variação normal. Mas, o número de células T, CD4, que eram de 228 células por microlitro, estavam muito abaixo do normal. O que seria de se esperar era que sua contagem de células TCD4 fosse 2 vezes maior a sua contagem de células TCD8. A presença de um número substancial de células T e, consequentemente, a resposta normal a PHA descartou, então, o diagnóstico de imunodeficiência combinada severa. A pediatra de Ellen a encaminhou para o hospital infantil para um possível transplante de medula óssea, apesar da falta de diagnóstico. Quando se tentou tipar o HLA de Ellen e de seus pais, do seu irmão de 4 anos de idade, não foi possível obter o tipo DR dos leucócitos de Ellen. Então, a cultura de células, de suas células B, ao longo do tempo foi realizada pela transformação com o vírus Epstein-Barr. E as células transformadas foram examinadas para a expressão de moléculas do MHC de classe 1 e de classe 2, com anticorpos fluorescentes. Então, foi detectado que as células B, elas não expressavam moléculas HLA-DQ ou HLA-DE. E então, foi estabelecido um diagnóstico de deficiência do MHC de classe 2. Como seu irmão ele não possuía o mesmo tipo de HLA que Ellen, então decidiu-se usar a medula óssea de sua mãe. Ellen recebeu 1 miligrama por quilograma de peso corporal da droga citotóxica busulfano a cada 6 horas por 4 dias. E ela tinha função de depletar a medula óssea. Aí depois ela recebeu 50 miligramas por quilograma de ciclofosfamida, que era para eliminar a sua medula óssea. A medula óssea materna, ela foi depletada em células T para diminuir a chance de desenvolvimento da doença enxerto versus PD, e foi administrada a Helena por transfusão. O enxerto, então, foi bem sucedido e a função imune foi restaurada. A deficiência de MHC classe 2. O MHC são conjuntos de moléculas que vão auxiliar no link entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. O MHC de classe 2, ele é responsável por apresentar antígenos às células TCD4, que são células auxiliares. A expressão dela ocorre no cromossomo 6, em um lóculo do cromossomo 6, braço curto do cromossomo 6. E o MHC de classe 2, ele pode ser expresso em HLA do tipo DP, DQ ou DR. E essa expressão, ela tem que ser bastante regulada, e o mecanismo ainda não é muito conhecido. Eles podem ser encontrados em células do tipo B, em macrófagos ou células dendríticas, que são células que vão fazer essa apresentação de antígenos. A sua produção ainda pode ser induzida pelo timo, por citocinas como interferon e também por células T. O MHC de classe 2, ele vai ser produzido, excretado aí pelo retículo de Golgi em vesículas. Quando um endossomo, ele captura alguns antígenos, esses antígenos vão ser englobados. Volta um pouquinho, por favor.
Esses antígenos vão ser englobados no endossomo, né, e vão ser quebrados, né, através da ação de enzimas proteolíticas. E aí o MHC de classe 2, que vai ser secretado pelo complexo de Golgi, vai atuar nesse endossomo e vai entrar em contato com esse antígeno. E aí ele vai ser liberado até a superfície da célula e vai possibilitar o encontro da célula TCD4 com o antígeno. Então, como a gente pode ver, ela não apresenta o MHC de classe 2. Então, não vai ocorrer essa apresentação do antígeno com o linfócito TCD4. A deficiência de MHC de classe 2 ela é do tipo autossômica recessiva. E por isso ela desenvolve a imunodeficiência combinada severa, só que ela vai apresentar de forma leve. Como a gente pode ver, nos resultados dos exames dela, ela reagiu bem quando foi feito um teste, né, de células com THA. Por quê? Porque os linfócitos dela, embora em baixa quantidade, os linfócitos T, embora eles apresentem em uma quantidade pequena, eles vão ter o papel de combater esses mitógenos, como por exemplo o tipo PH4, PHA, e também vão reagir a alguns estímulos halogênicos. Dessa forma, ela não vai desenvolver a doença enxerto versus hospedeiro, porque ela não vai ter a produção de MHC de classe 2. Logo, as células T que vão ser herdadas, né, numa transfusão, por exemplo, não vai combater esse MHC uma vez que ele não existe. E aí não vai haver rejeição. Então, com a análise de ligação genética em grandes famílias com deficiência no MHC de classe 2, mostrou que essa condição não está ligada ao lóbulo do MHC no braço curto do cromossomo 6, e que os genes que codificam as moléculas do MHC não tá saindo o seu áudio. Se puder iniciar novamente. Estão ouvindo? Sim. Voltando. Então, com a análise de ligação genética em grandes famílias com deficiência no MHC de classe 2, mostrou que essa condição não está ligada ao lóbulo do MHC no braço curto do cromossomo 6, e que os genes que codificam as moléculas do MHC neste lóbulo são normais. O interferon Y induz a expressão de moléculas do MHC de classe 2 nas células apresentadoras de antígenos, em pacientes com deficiências nessas moléculas, sugerindo então que o defeito pode estar na regulação da expressão dos genes do MHC de classe 2. A deficiência do MHC de classe 2 possui diferentes causas de acordo com cada paciente. As linhagens de células B, isoladas de pacientes com deficiência de classe 2, não expressam moléculas do MHC. E quando as células de dois pacientes diferentes são fusionadas, geralmente se observa a expressão de moléculas do MHC e a fusão de duas linhagens corrige isso. Ou seja, uma célula deve ser capaz de substituir o que está faltando na outra. E assim, as duas células devem possuir diferentes defeitos genéticos, causando a deficiência do MHC de classe 2. Foram feitas diversas fusões aos pares em um grande número de linhagens celulares de diferentes pacientes e foram encontrados em ao menos 4 grupos de complementação. Com esses experimentos, pôde-se obter pistas que levaram à identificação do defeito. Pôde-se observar que a falta de moléculas do MHC de classe 2 resulta de falhas em fatores de transcrição, necessários para regular sua expressão coordenada, definida, então, todos os 4 fatores de transcrição que se ligam à região reguladora 5 dos genes do MHC de classe 2.
Obrigada, pessoal, e até o próximo.